ter contato também com a Universidade de Lisboa. Então, quero agradecer o convite para vir aqui falar com vocês e agradecer em particular ao Rui, que me descobriu e pronto, entrou em contato, estabelecemos um contato gostoso e também estimulante intelectualmente e é muito bom estar também conversando com pesquisadores que se interessam, não é, por esta área, que é uma área um pouco mais marginal, não é, se não bem marginal, e que também na universidade eu acho que são autores que não é, estão um pouco marginais, às vezes sem saber muito bem, né, sem ter um lugar certo, não é? Então, para a gente se encontrar, normalmente é difícil, né? Eu sinto isso não só aqui, mas em outros lugares, com exceção da França, em que há muitos estudos sobre o pensamento libertino, erotismo e tal. Em outros lugares também a gente é um pouco mais difícil encontrar grupos de pesquisa e tal que estão trabalhando com esses temas afins, por vezes na filosofia, por vezes na literatura, por vezes na antropologia e tal. Então, prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Quando eu propus ao Rui alguns temas e tal, ele disse, olha, melhor um tema transversal, e a gente acabou pensando Sade, Bataille e companhia, né? Então, um pouco o que caracteriza essa literatura, que é uma literatura que a gente pode caracterizar como uma literatura que mexe com o erotismo e que é subversiva também. Então, é um pouco isso, o erotismo, transgressão e aquilo que caracteriza essa literatura. Obviamente, não estamos falando de um gênero, não é? Quer dizer, essa característica pode estar em qualquer gênero, pode estar num romance, pode estar num poema, pode estar num poema em prosa, ou seja, ela também atravessa os diversos gêneros, mas há ali alguma coisa que caracteriza um tipo de literatura, né? E que a gente vai encontrar isso na literatura brasileira, na francesa, na portuguesa, na literatura de língua inglesa, enfim, há um fio que você pode puxar como se você estivesse reconhecendo uma família, mas uma família que ela está dispersa e você ali vai tentando reconhecer isso. E eu vou chamar aqui, para facilitar a nossa conversa, né, porque é uma conversa rápida, eu vou até pedir ao Rui, quando estiver faltando assim, uns 5 minutinhos, você me dá um toque, porque eu fico muito animada e, de repente, meia-noite eu estou aqui ainda falando. Então, hoje pode estar um bocadinho mais agora. Tá ótimo, mas você me avisa. E então o que eu preparei aqui é uma coisa breve, mas é justamente chamar esta linhagem de autores dos autores do excesso, porque eu acho que é disso que se trata, não é? Quer dizer, o erotismo a gente está caracterizando aqui bataillanamente como o domínio do excesso, não é? Aquele domínio do lugar onde o sujeito se perde de si, portanto a gente já está aí no plano do excesso, e a transgressão é por natureza excessiva, porque ela também é essa ultrapassagem de bordas, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, mobilizando os autores com os quais eu trabalho, que são Sade, Bataille e companhia, porque estou me permitindo aqui falar também de outros autores e, enfim, estava organizando um pouco essa fala e me vieram outros autores que eu acho que seria interessante, são pequenos exemplos e tal, mas para a gente ter um entendimento Olha, desculpe, eu nunca faço isso no Brasil, meu celular aqui nunca toca, e eu deixei ligado aqui para ver um pouco o tempo, mas você vai me avisar? Sim, eu vou desligar totalmente. Então, eu gostaria de iniciar pensando com vocês essa noção de excesso, que é uma noção que pertence tanto ao domínio da filosofia quanto ao domínio da literatura, e que é uma noção que carece de definição precisa, né? Eu diria que
o excesso supõe menos um conteúdo específico e mais uma operação simbólica. Quer dizer, é menos assim o conteúdo que a gente poderia denominar de excesso do que a operação que se faz sobre esse conteúdo. Normalmente, não é? Quer dizer, o excesso vai estar ligado à ideia de vertigem, de desregramento, de dilapidação, não é? E a escrita que corresponde ao excesso, ela implica, né, mais imediatamente, naquilo que é mais visível, mais imediato, é o domínio, o primado da hipérbole, né, daquilo que é hiperbólico. Mas eu acredito que o que é mais interessante é a gente pensar o excesso como a subversão de um paradigma. E isso vai costurar um pouquinho essa fala aqui, né? Quer dizer, nós sabemos que no século XX o excesso literário ele se vincula definitivamente ao erotismo e à transgressão, né? Fazendo do texto um meio privilegiado de conhecimento dos territórios em que o sujeito perde os seus limites. Eu acho que isso caracteriza o que é a literatura transgressiva no século XX, não é? Quer dizer, é no texto, não é, que a gente vai poder aprender esse conhecimento, não é, dos territórios em que o sujeito perde os seus limites, não é? Daí que uma das linhas de força, né, da literatura, que a gente pode chamar vanguardista ou modernista, né, uma das suas linhas de força consiste justamente no esforço de dar palavra ao interdito, ou seja, no esforço de expressar aquilo que foi expulso da memória individual ou da memória coletiva e que se apresenta como resto, como excedente, como lixo, ou, se quisermos, na linguagem do Jorge Bataille, como parte maldita. Né? Aquilo, né? Quer dizer, há toda uma área da literatura, sobretudo do final do século XIX para cá, que se ocupa disso, né? Então, eu gostaria de interrogar rapidamente essa noção do excesso, né? Do excesso como imaginação literária, não é? E mais particularmente do excesso como imaginação do erotismo literário, nessa vinculação. E eu vou aqui compartilhar algumas inquietações com vocês, não é? E espero que essa fala seja recebida menos como uma resposta e mais como uma pergunta que todos nós podemos compartilhar e continuamos aí, não é? Uma pergunta vai puxando a outra e tal, né? Então eu vou começar puxando um possível fio para a gente percorrer esse labirinto que é o excesso erótico. E quando eu estava pensando isso, me ocorreu um texto do escritor norte-americano Henry Miller, que faz parte desta linhagem, né? Autor de Sexos, Nexos, dos Trópicos e de grandes livros da erótica literária. Em 1949, o Henry Miller publica um ensaio notável que ele publica como resposta aos seus censores, que foram muito implacáveis, né? Esse ensaio, ele se inicia com um argumento muito provocativo. Já no primeiro parágrafo, ele diz assim: falar de obscenidade é quase tão difícil quanto falar de Deus, né? Mais que uma provocação, porém, esta analogia, não é, que ele estabelece entre a obscenidade e Deus supõe uma afinidade de base entre os dois termos. Porque se o obsceno se aproxima do divino, é porque ambos excedem o humano. Então, assim, menos que a boutade provocativa e tal, eu acho que aí realmente uma questão epistemológica, não é? Quer dizer, é tão difícil quanto falar de Deus, no sentido que estamos num campo daquilo que excede o humano em direção ao inumano, né? Então, o problema do excesso está na base da discussão de Miller. E não é por outra razão, não é? Ele mesmo dirá que tanto o divino quanto o obsceno
compartilham o mesmo desejo, eu estou citando, de converter aos seus mistérios quem deles se aproxima. Né? Essa ideia da conversão, ela também está suposta tanto no material fortemente religioso como no material fortemente obsceno. Por quê, diz Henry Miller? Porque são signos da obscura noite da alma. É disso que está se falando. Né? E esses conhecimentos são conhecimentos secretos que permanecem interditados ao mundo social, só se desvelando ao preço da sua falsificação. Isso eu estou seguindo um pouco o argumento dele. Não é? Ele diz assim, aqui, essa noite obscura da alma, ela, quando se revela totalmente, ela se revela falsificada. Ou seja, a obscuridade nem sempre ela pode ser esclarecida. Né? Isso eu acho lindo nesse texto, de outros autores, a ideia de que o obscuro, para se conhecer, tem que se conhecer o obscuro enquanto obscuro, e não se revelando, porque a claridade, quando ela se impõe sobre o obscuro, ela falsifica, né? Então, essa aproximação entre Deus e o sexo, se ela visava, num certo sentido, a chocar as boas consciências da época ali, que o Henry Miller queria chocar mesmo porque o tinham censurado, né? Ela ainda pode render, não é, algo mais do que simplesmente esse poder de choque ou de escandalizar, né? Eu acho que, quer dizer, antes de tudo, já que nós estamos conversando sobre isso em 2014, né, eu acho que passado assim, quase mais de meio século, quase um século da fala do Henry Miller, nós sabemos que os contornos dessa paisagem modificaram-se muito, não é? A ideia de transgressão, de marginalidade, de subversão, para nós hoje, ela não é a mesma para o Henry Miller lá nos anos 1930, né? Então, nós poderíamos dizer que o sexo, não é, que chocava tanto naquela época, não é, nos anos 1930 ou 40, quando ele escreve isso tudo, ele atualmente vem sendo cada vez mais integrado ao tecido social, não é? Pelo menos aqui no nosso mundo ocidental, e que a proliferação de imagens eróticas que a indústria cultural vem colocando em circulação, né, nas últimas décadas, né, no nosso mundo contemporâneo, condena o erotismo à plena visibilidade. Né? Na internet, na televisão, né? Essa coisa toda. E com isso parece neutralizar a vocação subversiva que durante muito tempo se atribuiu à sexualidade. Quer dizer, eu acho que sempre a gente tem que pensar um pouco, já que estamos falando hoje, no que é que estamos falando e nesse problema de época, né? Ou seja, tudo leva a crer que a ambição transgressiva de autores como Henry Miller ou Georges de Bataille ou outros já não faz mais sentido num momento em que a prática da transgressão parece ter sido normalizada pelo poder do mercado, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que cada vez mais parece, né, em termos de aparência, não é mesmo, o sexo deixa de ser sinônimo de rebeldia para se resignar à pragmática da dessublimação repressiva. E prova disso está aí em todo o aparato midiático da TV e internet que se encarrega, não é, dessa instrumentalização do corpo, saturando o imaginário com promessas de prazer que levam o imperativo do gozo à exaustão. Né? Então, nós temos hoje uma produção vertiginosa de imagens que trabalha sem cessar no sentido de preencher o vazio original que é condição de toda fabulação livre. O vazio original que é condição da fantasia erótica.
E é desse vazio que nós falamos quando nós falamos da literatura, quer dizer, o imaginário literário erótico, antes de ser uma acumulação de imagens, ele é um vazio, né? É esse vazio que fundamenta, para voltar ao nosso termo de início, todo o excesso erótico, né? Não esse falso excesso do aparato midiático, mas o excesso erótico, que a gente poderia dizer mais genuíno, que está na literatura desses autores, não é? É esse vazio primordial, que também está na origem da nossa existência, que está na origem da nossa imaginação e que está na origem das nossas fantasias mais singulares, já que não há nenhuma criação que prescinda de um espaço em branco inaugural. Então, quando nós estamos falando do excesso, nós estamos falando deste espaço em branco inaugural muito mais do que de uma proliferação de imagens, né? Quer dizer, é a esse espaço em branco inaugural que é esse espaço que preside o excesso, tal como eu entendo o excesso, e quando eu estou falando eu não estou pensando no meu umbigo, mas sim, né, numa composição com diversos autores e com leituras. Ou seja, não é, nem gosto de citar isso, mas citarei porque eu acho que nesse momento é importante. Esses livros como o que é traduzido aqui, 50 Sombras de Grey, que no Brasil fez enorme sucesso e no mundo todo, não é? Como um livro erótico, não é? Eles apenas respondem a um empenho, não é, da indústria cultural que trabalha, não, o tempo todo no sentido de saturar até a exaustão este vazio, não é, alienando-nos do contato com os seus perigos, com os seus horrores e também com as suas maravilhas, né? Então, ao reiterar os apelos sexuais que não cessam de nos assediar, não é? Condenando o erotismo à plena visibilidade, tudo isso que é a tralha midiática oferece um repertório fechado e pronto de imagens que funciona como uma espécie de fast food do sexo, que é exatamente o contrário que pressupõe um livro do Marquês de Sade, ou do Georges Bataille, ou do Henry Miller e de tantos outros autores, não é? Então, gosto de lembrar isso, né? Há uma vacância ali que hoje ela é muito ocupada, né, pela indústria cultural, e que uma vez ocupada esta vacância, esse vazio, as possibilidades de criação de uma arte erótica, elas se tornam cada vez menores e impossíveis. O Michel Foucault, quando ele vai, não é, naquela história da sexualidade que todos nós conhecemos, evocar, né, as antigas tradições orientais, ele vai nos lembrar que os procedimentos da ars erótica, não é, da arte erótica mais milenária, eu vou citar o Foucault, ele diz, nos procedimentos da arte erótica, constitui-se um saber que deve permanecer secreto, não em função de uma suspeita de infâmia que marque o seu objeto, porém pela necessidade de mantê-lo na maior discrição, pois, segundo a tradição, perderia sua eficácia e sua virtude ao ser divulgado. Então, há esta ideia, outra vez, que eu estou cercando de um outro jeito, que é esta ideia de que é um saber que ele não pode, né, ser objeto da grande claridade. Né? Não na arte erótica, né, ele está evocando aquelas tradições orientais, tântricas e tal, não porque ali é considerado sexo uma coisa infame, não. Mas é considerado algo como um conhecimento, não é, uma forma de conhecimento que perderia sua eficácia e a sua virtude se fosse divulgada, não é? Que é uma coisa muito bonita, né? Então, quando eu estou contrapondo um pouco com o momento de hoje, parece que a gente vive quase que na contramão dessa concepção, né?
Aliás, para voltarmos com a equação do Henry Miller, talvez a gente possa dizer que aconteceu com o obsceno o mesmo que aconteceu com Deus, não é? Nas sociedades ocidentais, tanto um como o outro são cada vez mais expostos, não é? Ou são, se a gente quiser, banalizados ao extremo, não é? E me parece que tanto a religião quanto o erotismo parecem ter perdido seus poderes originais. E aqui eu penso, quando eu falo em poderes originais, particularmente nesse poder de desvio de que Miller e toda essa turma vai falar, né? Bataille, não é? Essa ideia de que o excesso erótico ele implica necessariamente num desvio, né? Numa saída, num ultrapassar de fronteiras. Né? Por isso que eu digo, é uma operação simbólica, mais do que um conteúdo. Então vamos pensar um pouco que poder de desvio é esse. Né? Vou até voltar ao Henry Miller, não é? Quando ele escreve o Trópico de Câncer, não é? Que justamente é lançado em 1934, esse é um livro que suscita assim, testemunhos apaixonados por parte de alguns dos mais importantes artistas, entre os quais estava o T.S. Eliot, o Pound, o Beckett, não é? Beckett aclama o livro do Miller como um evento monumental da história da literatura moderna, né? E o Lawrence Durrell, em carta ao Henry Miller, ele diz assim: saúdo em Trópico de Câncer o manual da minha geração. Eu acho que é interessante porque aquele relato que ele faz ali, ficcional, obviamente, da vida boêmia de um americano em Paris dos anos 30, ele excede muito a ideia do autobiográfico, da história de vida, para se transformar numa espécie de um espelho da sua geração, mas é importante dizer, não um espelho do real, não é? Não esse reflexo, mas no sentido de cópia, de imitação, mas um espelho onde aquela geração podia contemplar não sua vida, mas as suas fantasias, né? Que eu acho que é o que Bataille faz também, né? Quer dizer, vocês pensam, quer dizer, esse espelho fantasmático, né? Quer dizer, me parece que ele oferecia aos artistas da época um retrato nada edificante, marcado por signos da marginalidade, sob o sombrio pano de fundo do pós-guerra, né? Aquela sensação de vazio, de embriaguez e um voto de fé no sexo e na devassidão que criava um mundo à parte onde prevaleciam os imperativos do desejo. Então não tem nada a ver com realidade e tal, mas efetivamente com aquilo que é fantasia, não uma geração que aposta na fantasia. O Trópico de Câncer do Miller conversa muito profundamente com dois livros da geração, que são dois outros carros-chefes, que é o Le Paysan de Paris, o Camponês de Paris do Aragon, e o Nadja do Breton. Não é? Então são livros que apostam nessa via da transgressão e do erotismo, né? Tem esse narrador muito marginal que está nas ruas, vasculhando sempre os domínios mais baixos da condição humana. Né? E o Miller realmente se dava muito com essa turma, né? E eu acho que ele olha para a própria cidade, né, como também estão fazendo o Aragon e o Breton em Paris, né, olhando para a cidade, vasculhando esses domínios mais baixos da condição. E o Miller diz o seguinte no seu livro, que eu acho que é uma frase genial. Ele diz assim: Paris é como uma puta. De longe parece encantadora. Você fica ansioso para tê-la nos braços. 5 minutos depois, sente-se vazio, insatisfeito consigo mesmo, enganado. Quer dizer, é muito interessante que o Miller aproxime a cidade, a figura da prostituta, porque essa aproximação é recorrente nos seus contemporâneos, notadamente nos franceses, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Né?
Quer dizer, eu acho que para nós entendermos o excesso nesta geração, né, que é a geração ali do surrealismo, que está em volta do Breton, do Bataille, é toda uma geração que se lança à aventura de procurar na prostituição uma resposta aos seus dilemas existenciais e estéticos. Ou seja, para além da referência erótica mais explícita, a prostituição parece oferecer a essa turma uma chave importante para pensar a própria atividade artística. E para quê? Para devolver essa atividade aos domínios mais vitais e mais interditos e subversivos, não é? Quer dizer, essa é uma tarefa central para uma geração empenhada, não é, na descoberta, não é, de pontos de contato entre a vida e a obra, não é? Entre aquilo que é o mais íntimo e o mais público. E eu não sei quanto tempo eu já falei, vamos ver se eu tenho. Mais um quarto de hora. Tá. Eu vou pular um pouquinho. Eu queria dizer, por exemplo, assim, vejam que interessante. O Georges Bataille, ali por volta dos anos 20, no início dos anos 20, ele chega a cogitar com uns amigos de montarem uma... primeiro de se estabelecerem pessoalmente, de irem viver dentro de um bordel de Paris. Né? Seriamente mesmo, eles têm este projeto. E ele também, junto com o Michel Leiris e o Jacques Lavaux, não é? Ele desejava fundar um movimento literário ao qual ele daria o nome de Oui, não é? Ao contrário do non, né? Seria o Oui, o sim, né? Sendo que a sede escolhida para abrigar o movimento, que na verdade nunca conheceu realmente a luz do dia, seria justamente o botequim de um velho bordel de Paris no bairro Saint-Denis. Isso só para dar uma ideia de como esta ligação vida e obra passa pela questão do sexo e como é o bordel, a prostituta e a prostituição a expressar isso, não é? Olha, estou tendo que pular um pouco, mas depois a gente pode conversar. Quer dizer, se vocês com certeza conhecem o Paysan de Paris, do Aragon, não é? Quer dizer, é um livro quase que inteiro passado nos prostíbulos, em bordéis, nas saunas, né? Não é essa coisa que é todo presidido por uma ideia de descer ao baixo corporal, assim como, se a gente for ler, o Picabia o pintor é um sujeito que viveu realmente no bordel na época, Bataille vivia nos bordéis, quer dizer, há uma ligação, né? Já vem desde ali da Belle Époque, aquela coisa do artista com o bordel e com a prostituta, mas nesse momento me parece que a figura da prostituta, ela dá uma imagem ao artista, ou da fantasia do artista mesmo, né? Ou seja, a valorização do bordel, ela me parece que em Bataille, sobretudo, não é? Ela está menos ligada a esses episódios, não é, que podem ser lidos como, não é, de uma forma anedótica, mas muito mais do que anedota. Né? Essa valorização assume uma importância singular para esses artistas. Por quê? Porque é como se naquele espaço do bordel fosse o espaço da produção de um saber, que o Bataille chamará de um não saber, né? Quer dizer, que ele é uma espécie de um avesso do saber, que é um saber profundo e irredutível, que é um tipo de saber muito cobiçado por esses escritores e artistas, e que ele está intimamente ligado à valorização do excesso. É o saber do excesso que se produz ali.
para dar um salto para trás bem grande. Não é por acaso que nos Les 120 Journées de Sodome, né, os 120 dias de Sodoma, de Sade, né, o livro maior de Sade, ele leva, né, os 4 libertinos levam ao castelo uma comitiva de 46 pessoas das mais variadas, e as pessoas mais importantes dessa comitiva, além dos 4 libertinos, são as 4 narradoras que todo dia ali no castelo de Selim se sentam para contar histórias eróticas, né, que depois eles vão praticar e tudo aquilo. E estas 4 mulheres são as cafetinas mais famosas de Paris, segundo a descrição que Sade dá ali, né? Então já há essa ideia de que ali no bordel, ali na prostituição, é ali que se produz um tipo de saber inacessível a quem não está lá, né? Então é uma questão de saber. É essa coisa que o Bataille diz assim, que o erotismo é um saber ao qual só se acede na prática. Né? Ele diz isso no livro Erotismo, na prática da transgressão. Né? É um saber, o saber da transgressão, só a prática da transgressão é que lhe dá. Então, nós entendemos por que é que ele quer se alocar dentro de um bordel. Né? E por que é que as narradoras ou as historiadoras de Sade são as grandes prostitutas? Porque elas têm esse saber. Né? Ou seja, o que se encontra lá para Bataille? Né? Estou citando aqui Méthode de Méditation, L'Impossible, uma série de textos, depois eu posso dizer. Para ele é o sexo puro, sem interferência dos sentimentos, não é? Ele produz um conhecimento alheio à tradição filosófica, superando, não é, a velha, mas sempre operante ou vigente separação entre o corpo e o espírito. Então, este saber abre a consciência para uma nova aventura, comprometida com os movimentos mais vitais e também mais livres da existência humana. Daí que o Bataille vai reivindicar para o seu pensamento isso que ele diz em La Méthode em Méthode de Méditation, ele diz: eu reivindico essa liberdade que só se tem no bordel. E aí ele diz essa frase que eu acho genial: penso como uma prostituta que se despe. Né? Eu penso como, eu não penso a prostituta, eu penso como essa prostituta que se despe. Né? Quer dizer, é uma concepção muito radical. Né? Quer dizer, o modo de eu pensar é similar ao de uma prostituta que se despe. Né? Então, acho assim que tentando montar aqui um mosaico para poder dar uma noção a vocês do que é que eu entendo, né, a partir desses autores como excesso erótico e transgressivo. Você me pontuou? Não, tá. Mais uns 10 minutos. Tá, ok. Então, eu posso falar mais um pouquinho. Como excesso, não é? Então, eu acho que a concepção de Bataille, embora talvez seja mais radical do que a de muitos dos seus contemporâneos, não é? Ela expressa o pensamento desta linhagem de que passa, né, pelos que eu citei aqui, seja assim, o Aragon, ou um Henry Miller, ou um Michel Leiris, não é? Esta associação estreita entre pensamento e prostituição, quer dizer, é pensar como, não é? Quer dizer, pensar como uma prostituta faz sexo, é isso. Né? Então, essa analogia sintetiza uma disposição comum a vários desses autores. Né? Então, a gente poderia falar que deles que há um gosto pelo excesso mesmo, né?
e que passa por esses autores todos, e tantos outros nomes da literatura e das artes europeias aí da vanguarda e da primeira metade do século XX. E pronto, nunca é demais nós lembrarmos que toda essa geração é uma geração que reverencia o Marquês de Sade. Né? Quer dizer, Sade está na base dessa geração, é uma geração que lê, né? O Buñuel conta umas histórias ótimas na sua biografia, contando como eles roubavam os livros de Sade da biblioteca, né? E depois aquilo passava de mão em mão. Né? Nós não podemos esquecer que Sade vai ser proibido na França até 1968, não é? Então, aquilo tudo, não é, passava por toda uma proibição, por toda uma interdição. E o ponto de partida desse culto a Sade, podemos falar dessa turma, né, é dado no início do século XX por Apollinaire, não é, que publica uma antologia de escritos e uma breve biografia de Sade, onde ele homenageia aquele que ele considera o espírito mais livre que jamais existiu no mundo. Não é? E daí, não é, com essas palavras, né, estava se dado o pontapé inicial para que Sade fosse alçado a divino marquês e aquela coisa toda. Né, os surrealistas dirão, não é, no manifesto de 1924, Sade é surrealista no sadismo. Né, o sadismo é uma manifestação não é, do espírito surreal. E toda a leitura surrealista de Sade, ela se concentra nos domínios do excesso. Ou seja, o que atraía os membros do grupo em direção ao pensamento sadiano era justamente a onipotência do desejo, que os escritos de Sade não só cultivavam, mas também exaltavam nas dimensões mais imperiosas, mais radicais e mais violentas. Né? Ou seja, aos olhos dos surrealistas, e vale aí Bataille também, que é um surrealista herege, mas está ali naquele grupo, essa exaltação se revelava ao mesmo tempo lúcida e irracional, reafirmando a relação entre erotismo e liberdade que estava no centro das convicções do grupo. Não é? Então não tinha como não saudar ali aquele absoluto do desejo que está na obra de Sade, não é? E que recusa toda forma de ordem para afirmar o caráter ilimitado do excesso. Né? Quer dizer, Sade era a pessoa certa para aquela geração porque ele representava efetivamente, não é, o pensamento do excesso. E aí eu queria, já a título de conclusão, né, e tentando amarrar isso tudo que eu falei, eu gostaria de pensar, então, né, voltar um pouco para essa ideia de que o excesso ele é menos que um conteúdo e mais uma operação simbólica, e pensar o seguinte, quer dizer, o elogio que os surrealistas e esse pessoal todo vai fazer de Sade, aparentemente, inicialmente, ele é um elogio da hipérbole, daquilo que em Sade é uma acumulação assim sem fim. Né? Então, nós podemos pensar o excesso a partir da hipérbole, desta coisa muito grande, disso que excede porque é muito grande, porque é da ordem do imenso. Por exemplo, eu vou citar só um meio parágrafo de Sade, só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando e do que eu acho que chamava a atenção dessa geração surrealista, bataillana em Sade. É quando ele vai fazer uma descrição de um dos seus personagens dos 120 dias de Sodoma, um dos 4 libertinos, é o Duc de Blangy. Então, Sade vai
fazer uma descrição do Duque de Blangy, que é genial. Eu vou ler só uma partezinha por causa do nosso tempo. Ele diz assim: junto com uma mente tenebrosa e muito depravada, a natureza concedeu-lhe um coração de pedra e uma alma decididamente criminosa, acompanhados de gostos desordenados e de irregularidades de caprichos, dos quais nasceu a pavorosa libertinagem a que o Duque de Blangy estava preso em escala tão incomum. Tendo nascido traiçoeiro, áspero, prepotente, bárbaro, egoísta, tão pródigo na procura do prazer como miserável em despesas úteis, mentiroso, glutão, bêbado, ignóbil, sodomita, adepto do incesto, dado ao assassinato, ao roubo, incendiário, não, nenhuma única virtude para compensar essa série de vícios. O que estou dizendo não só nunca chegou a sonhar com uma simples virtude, como também as olhava com horror e muitas vezes afirmava que para ser verdadeiramente feliz nesse mundo, o homem deve não só entregar-se a todos os vícios, mas também nunca se permitir uma só virtude, e que não é apenas uma questão de fazer sempre o mal, mas também e acima de tudo de nunca fazer o bem. Isso é a típica descrição que Sade faz de seus personagens, né? Quer dizer, eu disse que é uma coisa hiperbólica, que ela vai num crescendo, e a coisa que vai tomando, e esse sujeito vai sendo assim um absoluto, né? Por isso que Sade não trabalha com personagens de profundidade psicológica, e sim tipos, que são tipos absolutos, né? Veja, aqui nessa passagenzinha que eu estou citando de Sade, nós temos o excesso como acumulação, quer dizer, assim, traiçoeiro, áspero, prepotente, bárbaro, egoísta, incestuoso, mentiroso, glutão, bêbado, inóbil. Então, você vai indo, né, num movimento, que é um movimento que determina excesso, mas que é também... que é acumulativo. Porém, o excesso se faz ler exatamente, como eu disse a vocês, também como subversão de um paradigma. Então, é também uma forma. O Roland Barthes tem páginas lindas sobre isso, né? Que a gente pode ler por aí, que é quando ele vai evocar, ele diz assim, o pensamento de Sade é um pensamento da delicadeza. Então, ele diz, ali onde a gente vê o sexo, Sade vai ver 600 modalidades, ele vai ver o requinte de cada uma delas, não é? Ao invés de dizer esse sujeito é não, usar uma palavra genérica, ele vai parando em cada uma destas palavras, e isso diz respeito ao detalhe, à delicadeza e ao requinte, diz o Roland Barthes. E aí a gente teria uma outra via para pensar. Mais que isso, eu gosto muito de uma definição que o Roland Barthes faz sobre o excesso, que está naquele livro Como Viver Junto, que foi uma das aulas que ele deu no Collège de France, em que ele evoca acho que é a definição de excesso assim que me parece mais interessante. O Roland Barthes vai evocar um livro do André Gide, que se chama A Sequestrada de Poitiers, que é um livro em que é quase que uma reportagem também, porque ele conta a história, que foi um caso real na França, o Gide vai contar, de uma mulher, não é? Que, enfim, um pouco avariada e tal, e que ela se fecha no quarto dela e ela passa décadas fechada no quarto. Né? Ali ela recebe comida da família e ela vai vivendo lá. Até que um dia alguém chama a polícia porque aquilo estava tão fétido, tão horroroso, que a polícia vai lá para tentar resolver. E aí o Roland Barthes vai descrever o que é esse
quarto dessa mulher e que ele é esse excesso, né, que você vai acumulando coisas. Ele diz assim: o quarto, ar viciado, obrigando a sair do cômodo, sujeira repulsiva, insetos, vermes se nutrindo de dejetos sobre o leito, colchão podre, em volta, uma crosta de excrementos, de restos de carne, de legumes, de peixe, de pão em putrefação, de conchas de ostra, massas de cabelo, feltragem compacta de cabelos, de excrementos, de resto de comida. Odor tão terrível que os médicos, por ocasião da descoberta de quarto, autorizam as pessoas presentes a fumar. Aí o Barthes faz a seguinte nota: notar, eis aí uma definição de excesso. Aí é que é genial. Ao invés da noção de excesso ser referida à descrição de toda essa matéria nojenta e repulsiva do quarto, o excesso para ele é um médico autorizar a fumar. Ele diz assim: eis aí uma definição de excesso, muito difícil de definir. Há excesso quando o aumento determina uma nova conduta. É proibido fumar, a lei e os médicos proíbem fumar. No momento em que a polícia e os médicos dizem podem fumar, é aí que aconteceu a operação simbólica do excesso. E por aí nós podemos ler a obra de Sade, de Bataille, de todos esses autores, marcando a diferença fundamental com qualquer tralha pornográfica dos dias de hoje, de internet, em que você só tem a acumulação que nunca é remetida a um vazio original. Aqui é justamente o Barthes nos dá a deixa para nós pensarmos, né, como é que não é apenas a descrição do Duque de Blangy que é excessiva, mas aquilo que se opera a partir dessa descrição. Então, por exemplo, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Passávamos à parte de concluir a ideia. Isso. Em Sade, muito, o que é subversivo em Sade não é o erotismo, o sexo, as cenas eróticas, é a filosofia. Porque é uma filosofia que está ali dentro da cena erótica. E assim como aqui na Sequestrada de Poitiers do Gide, não é aquela material todo de nojo que é, mas é simplesmente dentro deste excesso se determinar uma nova conduta que vai contra a conduta determinada pela polícia e pela medicina, que são os agentes da lei, né? Então, ou em Bataille, quando faz o elogio da prostituição, também não é, né, o simples fato de frequentar um bordel, que, aliás, para os homens da geração dele era absolutamente comum, mas o fato de transformar aquilo no lugar de produção do conhecimento. Então, é essa ideia, portanto, de que esta geração, né, que é referida ao excesso, a gente tem aí o excesso como uma hipérbole, mas uma hipérbole que subverte um paradigma, né, que subverte um paradigma da normalidade, ou seja, da conduta ou do pensamento, e que promove esse deslocamento fundamental. Né? Então, olha, eu vou parar por aqui, espero que tenha me feito entender, né, minimamente, para dar a vocês uma base de como é que eu ando pensando essas coisas todas, e agradeço aí a paciência de vocês me ouvirem. E agora abrimos um espaço para